Rio de Janeiro hoje tem ganhado a capacidade de exercer o diálogo acima de tudo. O governador, prefeitos, Assembleia Legislativa, bancada federal, as câmaras municipais. Isso é muito interessante, porque quando a gente constrói um processo de diálogo, quem ganha é a sociedade. Apesar da gente, como diria o Papa Francisco, a política será a mais alta forma de caridade, quem muda de verdade uma sociedade não é a política. Quem muda de verdade uma sociedade é quem gera emprego, é quem gera renda, é quem gera emprego, que é o empresário e o empreendedor de um estado ou de uma cidade. Eu falo isso sem a menor dúvida. E a gente fica muito, muito feliz de ser convidado e chegar aqui e ser tratado com carinho, porque essa é a forma que o Estado tem se colocado para o empresário. Deixar aquela lógica um pouco de governos que exerciam a força de autoridade em cima do empresário e começar a entender que a nova sociedade que a gente vive espera governos servidores, governos que trabalhem pelas pessoas e não o inverso, o empresário, a população trabalhar para o governo. Em épocas de discussão de reforma tributária, os senhores e senhoras empresários e empresárias sabem muito bem, e eu digo isso, os governos são sócios de vocês, e muitas vezes sócios majoritários. Se fizer o recorte do lucro, certamente são sócios majoritários. Só que, além de tudo, o governo é um sócio majoritário que atrapalha para chuchu. Se ele ainda fosse um sócio que ajudasse, que fizesse a empresa crescer, a gente até entenderia. Mas a lógica de um governo que não tenha diálogo, de um governo, como leu aqui, nosso Rui já falava em 1980, governos que tomam as decisões sem consultar os empresários. Que, se ele tivesse escrito isso hoje, seria a ordem do dia. Se ele tivesse escrito isso semana passada, seria a ordem do dia. E o nosso grande trabalho hoje como governante é que, se ele escrever isso daqui a um ano, dois, três, isso seja uma pauta do passado. Porque os governos tenham ganhado a capacidade de entender o aspecto servidor que o poder público precisa exercer para o empreendedor e para o empresário. Fizemos isso na época da pandemia, onde inauguramos um tempo de não mais tomar as decisões sem ouvir os empresários. Chamamos todas as cadeias produtivas e escrevi o decreto junto com a cadeia produtiva, ouvindo a ciência, ouvindo a saúde, claro, mas ouvindo o empresário. Quantas ideias boas tivemos? O empresário tem muito mais que o direito. Ele tem a necessidade de colaborar com as decisões do país. Não dá mais para ter um país, um estado, uma cidade que tome as suas macro decisões, sobretudo, sem dialogar com o empresário. Hoje mesmo, daqui a pouco, teremos reunião com a indústria, com o comércio, já queria convidar o presidente para estar. Eu já avisei que a minha posição na reforma tributária não será partidária ou política. A minha decisão será baseada no empresário e na atividade econômica do Rio de Janeiro. Não dá para ser partidário, não dá para ser político, mudando a vida das pessoas sem ao menos dar a elas a oportunidade de opinar. O que ficar decidido agora será feito pelos próximos 40 anos. Não podemos fazer nenhuma reforma. Se precisarmos de um pouco mais de tempo para debater, tem que ter mais tempo para debater. Também esse tempo tem que ter um fim, né? Senão a gente debate durante 200 anos e não chega a lugar nenhum. Mas eu queria reiterar aqui, presidente, o compromisso do governo do Estado em dialogar com o empresário.
o compromisso do governo do Estado em continuar esse processo de redução da carga tributária. Eu vi no seu discurso falando de digitalização. No ano de 2021, no ranking da digitalização, nós éramos o 16º estado. Em 2022, nós pulamos para 9º. E agora, no próximo dia 19, pelas prévias, ficaremos entre o 3º e o 5º estado mais digital do Brasil. E até 2026, a nossa meta é ser o estado mais digital do Brasil. Uma fala que eu tenho feito constantemente e que eu não podia deixar de fazer aqui, o Brasil passa por uma grave crise de concessões. E não é governo A, B, C, é o Brasil. Todas as sortes, todos os locais, o Brasil passa uma grave crise, porque não temos um marco regulatório para falar de concessões. O verdadeiro investimento internacional, enquanto não dermos segurança jurídica para o empresário, para o empreendedor. É fundamental que o Congresso, e eu falo aqui para o nosso deputado Daniel Sorans e para o Luizinho, o Congresso tem que se debruçar urgentemente no marco regulatório das concessões. Temos que gerar segurança jurídica para o empresário investir nesse Estado e nesse país. O Rio de Janeiro tem sofrido demais. E o Rio de Janeiro tem sido tratado de uma forma injusta há décadas. O Rio de Janeiro é o 2º estado que mais manda dinheiro para a União. Temos mandado em torno de 460 bilhões de reais. São vocês que pagam impostos federais. Somos responsáveis por 85% da produção de petróleo, 73% da produção de gás. Somos os líderes em turismo do Brasil. Há um problema grave de pacto federativo. 2/3 da nossa dívida hoje são do Banerj ainda. Nós somos um Estado que nós mandamos 3 vezes o valor da nossa dívida todo ano para a União. Se nós fôssemos um país, e eu não sou separatista, que fique claro, mas se nós fôssemos um país, nós pagaríamos todas as dívidas de Estado e todos os municípios juntos em um ano, Chicão. E teríamos no ano seguinte 80 bi de dólar para investir. Nem Dubai tem 80 bi de dólar para investir. Temos feito e continuaremos fazendo uma defesa intransigente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro contribui demais para esse país chamado Brasil, porque o que a gente tem visto, infelizmente, é o êxodo daqui para outros estados. Por isso, presidente, que uma casa como essa é fundamental para o Rio de Janeiro. Temos que criar a cultura de não mais sair daqui, mas de defendermos esse chão, essa terra que é nossa, e que, como disse o Eduardo Paes, tem os melhores pesquisadores, tem as melhores universidades, tem a melhor cultura, tem o melhor turismo. Nós temos que, mais uma vez, ter orgulho do nosso Rio de Janeiro. 20% de toda a arrecadação federal é feita aqui no Rio de Janeiro. Não é possível que sejamos tratados pela União, e repito, não é governo A, B e C, porque todos os governos trataram o Rio igual, tirando as nossas riquezas daqui e nos dando as migalhas que caem da mesa. Faremos essa defesa intransigente e só teremos sucesso a hora que juntarmos política, sociedade civil e empreendedores. Fora disso, como disse nosso Rui Pai, ficaremos à mercê das decisões de uma isolada Brasília no Palácio Central. Ele escreveu isso em 1980. Não foi? E em 2023, estamos votando uma reforma tributária, que o empresário tem que ser ouvido para que a gente possa ter um tributo justo, um tributo coerente e que não traga a pobreza. Porque do jeito que está hoje,
Você está tirando muito de quem produz e não está resolvendo de quem não produz. Não há uma política emancipadora de estados. Estamos há 50 anos, 100 anos financiando um Brasil que nunca deixa de ser pobre. Ou nós temos a capacidade de refazer esse verdadeiro debate, ou não há reforma disso ou daquilo, nenhuma reforma será capaz de resolver o nosso problema se nós não começarmos a olhar a potencialidade que esse riquíssimo país Brasil, e, sobretudo, que tem na sua região sudeste a sua galinha dos ovos de ouro, que tem sido jantada todo dia, na perspectiva de se destruir aquele que verdadeiramente contribui, aquele que produz. Viva o empresário, viva a associação comercial.